Santos Dumont não inventou o avião. É uma frase polêmica, mas lembrando que você está assistindo essa aula, e esta aula ela não é sobre a história da aviação. Contudo, nós estamos pegando aí um pano de fundo para que possamos melhor trabalhar esse tema. É um módulo do nosso curso de comunicação e oratória e tendo como ponto principal, ponto crucial, a técnica do debate. E aí, o nosso bate-papo de hoje é a dicotomia, ou o que nós chamamos de viés binário, ou seja, onde pegamos dois pontos apenas, Santos Dumont e irmãos Wright. Então, o que é isso, Calazans? Alguns debatedores, conforme nós vamos ver, temos visto no nosso curso, eles se desviam de outros aspectos, de outras projeções, polarizando o que nós trazemos aí como concepção de desvio do mérito, e aí nós entendemos que não é um bom debatedor. E você que é o comunicador, seja lá jurista, professor, religioso, não pode se deixar levar por esta pertença pegadinha. Olá, tudo bem? Professor Calazans do IPK, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que essa técnica do debate é um dos elementos da comunicação oratória. Eu sempre falo que eu não gosto do termo isolado, oratória, que é a prática, a arte de falar em público, e muitas vezes as pessoas, os profissionais da comunicação querem participar de grandes eventos de comunicação e desconhecem alguns detalhes da comunicação e da oratória. Um deles é o debate. Existe outra técnica muito importante também, eu vou deixar um link aqui na descrição dos nossos cursos, que é a diferença entre discussão e debate. Então, debate pressupõe confronto, debate pressupõe diferença, conflito de ideias é o nosso assunto aqui, tá? Lembrando que persuasão, o que é persuasão? Eficaz e eficiente. Eficaz é com resultado, eficiente é o método. Então, olha só que interessante. Qual é o melhor método que nós vamos utilizar para que nós possamos alcançar o melhor resultado? Lembrando que persuasão é o convencimento através da razão, através da lógica, através do raciocínio. Então, qual o método? Qual a lógica? Qual o caminho? Estou falando de eficiência, para que nós possamos alcançar o melhor resultado. E vamos falar aqui de um breve histórico. Então, debate. E o debate aqui tem como pano de fundo uma falácia, que é o viés binário, onde eu pego dois tópicos e trabalho sobre ele. No nosso assunto aqui, a gente vai falar do viés binário entre irmãos Wright e Santos Dumont, sem entrar em detalhes na história, porque nós não estamos aqui dando aula de história, não sou especialista em história, mas o que nós vamos debruçar aqui faz sentido diante daquilo que a gente vai discutir, uma vez que é uma discussão nacional e internacional. Bom, antes de falar da história da aviação, da invenção do avião, nós precisamos falar da conquista do ar. Então, houve, sim, um interesse, um despertamento no sentido de conquistar o ar. E aí a gente vê várias histórias. Uma delas, Pipa, mesmo antes de Cristo, né, século V antes de Cristo, os chineses já trabalhavam com essa concepção. Lembra que estamos longe de voar segundo os padrões atuais, voar com o avião e as pessoas voando, mas a conquista do ar, sim, foi interessante. Ainda na China, o balão não tripulado foi outra conquista do ar. Então, não temos ainda pessoas voando, mas a gente vê aí já
a preocupação de se conquistar o ar. Então, antes do voo propriamente dito, houve uma discussão, uma corrida na busca da conquista do ar. E esses dois elementos aí, pipa, né? E também balão, eu como controlador de tráfego aéreo tive muitos problemas com esses dois elementos aí. Lembrando que o balão não tripulado, o balão de festa junina de ar quente, no Brasil é crime, tá? Mas nós podemos aí ver que dentro do histórico da conquista do ar, ela vai longe, lá para trás, bem antes de Cristo. E aí nós temos, né, século XV, né, um grande inventor, Leonardo da Vinci, ele não inventou o avião, mas dentro desta concepção da conquista do ar, ele fez alguns projetos e a gente considera muito interessante, porque, embora não tenha fabricado o avião e até mesmo o helicóptero, ele deixa alguns projetos muito interessantes, principalmente no que se refere à aerodinâmica. Então, o que eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui em 1452, quando ele nasceu, 1519, quando ele morreu. Então, nesse momento entre o século XV e o século XVI, bem antes do primeiro voo, foi 1900. Então, nós já tivemos aí personagens importantes buscando a conquista do ar. Então, não temos dois personagens, irmãos Wright e Santos Dumont. Aqui há outros personagens. Claro que esses personagens que nós estamos falando aqui ainda não realizaram o voo propriamente dito. Mas nós vamos ver que antes mesmo dos irmãos Wright, antes mesmo de Santos Dumont, homens já estiveram no ar. Então, por que fechar o assunto, fechar a discussão entre dois pontos, se dentro da história há vários pontos relevantes? E o que nós precisamos conversar é isso. Quando você faz um debate político, religioso, porque muitas vezes, principalmente na política com a polarização, por que debater dois assuntos? Quando se debate dois assuntos, havendo outros assuntos a serem discutidos, nós podemos aqui negligenciar partes importantes da discussão. Então, o bom debatedor, ele não se fecha em poucos assuntos, ele se fecha em todos os assuntos pertinentes àquele tópico. Todos os personagens envolvidos naquele tópico, ok? E aí o italiano aí inventou o ornitóptero. Olha que coisa interessante, né? Era uma máquina que ele fez, em que as pessoas podiam movimentar, e aí fez não, né? Ele projetou, na verdade, ele não fabricou. Mas lembrando que essa concepção lá do século XV, século XVI, já começa a trabalhar na mente do homem. E aí nós tivemos um papel muito importante de um brasileiro, padre Bartolomeu de Gusmão, olha só, 1709. E esse aqui também é quando nós falamos, focamos em Santos Dumont, o que nós não podemos desprezar, teve um papel importantíssimo na aviação, e para mim, eu acho que é o papel mais importante da aviação, poderia ter ganhado um prêmio Nobel em relação a esse assunto, é o Santos Dumont. Mas esse personagem, que foi também um brasileiro, muitas vezes ele é negligenciado. Bartolomeu de Gusmão, em 1709, ele teve uma concepção muito interessante sobre o balão de ar quente. Então, perante a corte, ali em Portugal, ele faz flutuar e conquista ali a atenção, e até mesmo o rei da época quis desenvolver esse assunto, essa concepção. Então, nós temos o primeiro voo, 1900 e pouquinho, 1903, 1906, é uma controvérsia aí, mas nós precisamos entender que em 1709 nós já tivemos aí personagens trabalhando nesse assunto, tá? E aí o rei, tendo em vista o projeto de Bartolomeu de Gusmão, quis aprimorar, e naquele mesmo ano queria que Bartolomeu de Gusmão apresentasse a passarola, né, um voo tripulado. Seria o primeiro voo tripulado. Contudo, tá, a Inquisição
não permitiu. Então, nós já temos aí a primeira, uma boa, interessante intervenção da religião na ciência e, infelizmente, esse projeto foi frustrado. E aí, olha que interessante, nós temos na sequência os irmãos Montgolfier, e esses dois aqui tiveram também um papel bem importante. Lembrando, eu não vou entrar em detalhes, não vou me aprofundar na história da aviação, que não é o caso aqui, falando de alguns personagens que estiveram presentes antes mesmo dos irmãos Wright, antes mesmo dos Santos Dumont, na conquista do ar. E eles, aí sim, produziram aí o primeiro equipamento, né? Etienne, né? Alguns pronunciam Etienne, Etienne. Olha que coisa interessante. Em 1700 e pouquinho, 1783, né? Então, eles desenvolveram o balão, aquela concepção de Bartolomeu de Gusmão, ela vem avançando, e a gente vai entendendo que a aviação é um progresso, né? Então, coisas do passado, concepções do passado, inteligência do passado, essas inteligências, estas concepções, estes métodos vão se somando. Então, não tem como nós atribuirmos a história da aviação, a concepção da conquista do ar, por uma ou outra pessoa, ou fazer o conflito entre duas pessoas. Repito, no seu debate, na sua apresentação, na sua aula, você se fecha em dois assuntos, desprezando. E o problema aqui qual que é? É o debate, né? Nós apresentamos aqui dois pontos, dois tópicos, uma discussão nacional, principalmente, e internacional. Mas, quando eu foco, dois pontos, pode ser que eu esteja desprezando outros pontos principais. E aí sim, tá? Eles acabaram fazendo um voo. Houve uma dúvida, né? Até o rei propôs que seria os prisioneiros, né? Então vamos fazer um voo com prisioneiro, porque se eles morrerem não vai ter tanto prejuízo. Na realidade, o primeiro voo ele foi feito com animais, né? Pato, né? Tinha um galo e também tinha um cordeiro, uma ovelha. Eu achei interessante, né? Porque eles tinham muitas dúvidas de como seria a reação do corpo humano no que se refere aí a deslocamento no ar, pressão do ar, depressão, compressão e assim por diante. Então, eles levaram animais e uma ovelha, porque a ovelha fisiologicamente muito se assemelha ao corpo humano. Então, ovelha, animal, se assemelha. Então, eles queriam ver qual era a reação. Então, antes mesmo de transportar pessoas, houve este preparo, essa preocupação em transportar animais. E aí sim, mais para frente, esses dois irmãos fizeram o voo tripulado. Há quem atribua a eles o primeiro voo tripulado, tá? Então a gente vê aí que foi em 1783. Então, olha só, e aí eu faço uma pausa. Nós podemos atribuir a esses dois homens aqui um papel incrível, né? Um desafio. Ninguém até então havia voado. E fazer parte de uma tripulação arriscando a própria vida, né? Então, nós, dentro da história da aviação, embora nós não ainda estamos falando de aviação, estamos falando da conquista do ar, não tem como desprezar. Quando eu atribuo uma discussão, uma dicotomia entre irmãos Wright e Santos Dumont, eu estou deixando de considerar o desafio desses dois homens que tiveram um papel importante, colocaram a sua própria vida. Então, repito, quem é debatedor trabalha com lógica, trabalha com raciocínio. E nós não podemos desprezar esses dois personagens. E aí também nós temos aí mais para frente o papel de um especialista, um engenheiro francês, Henri Giffard. Esse homem aqui, né, esse profissional, teve também um papel importantíssimo dentro da história da aviação, porque ele desenvolve ali, aperfeiçoando, né, a conquista do ar,
nós não estamos falando ainda com equipamentos mais pesados do que o ar, equipamentos aqui mais leves do que o ar. Nós temos aí gás, né, o hidrogênio, um dos gases que foi muito utilizado, mas nós estamos falando da conquista do ar. E aqui uma coisa muito interessante, porque nesse tipo de conquista do ar, nós temos aí os balões, eles não eram dirigíveis, não estavam sujeitos à navegação, não tinham um controle em movimentar, em movimentação de dirigibilidade. Então, foi criado esse equipamento, que o nome foi dado dirigível por causa da sua capacidade de navegar, de se movimentar no ar. O balão ficava, e até hoje, né, fica à mercê do vento. Então, para onde é que o balão vai se deslocar? O balão vai se deslocar dependendo da direção do vento. O dirigível, não. O dirigível também, mais leve que o ar, ele tem essa característica. Qual é a característica? Da dirigibilidade. E aí nós temos um grande avanço. Lembrando que mais para frente, em 1900, século XX, tanto os irmãos Wright quanto também Santos Dumont vão se valer de todas essas tecnologias. Tá? E aqui também os dirigíveis começam a ter um componente muito importante, que é o motor a combustão. Então, nós temos os balões, gás, dirigível também gás, e aqui também alguns dirigíveis já começam a ser aperfeiçoados com a presença de motor. Tá? Em 24 de setembro, olha só, 1852, bem antes de qualquer voo dos irmãos Wright, qualquer voo dos irmãos de Santos Dumont, nós temos aí um voo. Tá? E aí, aperfeiçoando, Ferdinand, um alemão, o general von Zeppelin, em 1900, olha só, bem antes dos irmãos Wright e dos irmãos Wright, e também de Santos Dumont, ele já faz um voo. E aqui ele aperfeiçoou. O Zeppelin, na realidade, os dirigíveis, eles eram precários. Então, o Zeppelin, ele aperfeiçoou todo o revestimento, motor, e também dá uma dimensão muito interessante, uma dimensão comercial no transporte de passageiros e também no transporte de carga. Lembrando que aqui teve um cunho muito importante para ser usado em guerras, transportando tropas. Esta também foi a intenção. Então, nós temos aqui uma dimensão muito grande, dando um aspecto comercial e também no transporte de passageiro. E Zeppelin fez, dia 2 de julho de 1900, voo lá no Lago Constance, um voo interessante perante um grande público, mostrando aí, capacitando aí esse equipamento. E aí nós temos um papel muito importante de Santos Dumont. Então, Santos Dumont entra também na esfera do dirigível e esse papel é importante, né? Mesmo antes de brigar com um avião propriamente dito. Ele desenvolve equipamentos que aperfeiçoa a dirigibilidade dos dirigíveis. Então, ele cria equipamentos, alerões, que nós conhecemos hoje, né? Não com esses nomes no passado, leme, direção, alerão, mas ele desenvolve, ele aperfeiçoa. Então, nós podemos entender que Santos Dumont, antes mesmo do mais pesado do que o ar, ele já teve papel importante. Lembrando que ele não foi o primeiro a despontar na conquista do ar com os mais leves do que o ar, mas nós não podemos negar a grande participação e importância do seu papel aqui, ok? E aí, né, nós estamos falando da conquista do ar. Antes mesmo dos irmãos Wright participar da conquista do ar, Santos Dumont teve uma participação. Mas nós não podemos atribuir a Santos Dumont o primeiro homem, o primeiro profissional a atuar na aviação. Quando nós falamos pai da aviação, ele inventou, dá-se a entender que não havia nada a respeito. De repente aparece um equipamento, e esse equipamento voando, lá é Santos Dumont. Não. Santos Dumont teve, sim, um papel importantíssimo na conquista do ar, como nós vimos, e também na aviação, mas não foi o primeiro. Sendo assim, não podemos chamá-lo
pai da aviação. Não podemos atribuir somente a ele a aviação, tá? Então, esta é um rápido resumo da conquista do ar. E agora, a briga e a questão dos séculos seguintes foi exatamente essa. E a conquista do mais pesado do que o ar. Até então, balão dirigível, onde não havia reações aerodinâmicas, era o ar mais leve que sustentava ali a suspensão desse equipamento. E aí, olha só, que coisa interessante. George Cayley, ele teve um papel muito importante. Ele estudou a física e a engenharia por trás do voo. Claro, aqui nós já estamos saindo da conquista do ar com os mais leves, e já o desafio agora é decolar, voar com equipamento mais pesado do que o ar. Então, entramos aqui em outra esfera. Santos Dumont já teve um papel importante na conquista do ar. E aqui nós temos, então, George Cayley, tá? Ele teve também um papel muito importante. Então, ele estuda a física e a engenharia por trás do voo. E aí ele começa a equiparar que uma aeronave para voar, olha que coisa mais inteligente, ele estava muito à frente do seu tempo, este engenheiro aqui. Ele estava muito à frente do seu tempo e ele começa a comparar, né, os passos, analisar os passos. Entendeu ele que, se quisesse voar, uma aeronave, um avião, deveria se equiparar aos pássaros. E nós vamos ver que a inteligência aplicada por Cayley está muito ligada à engenharia de hoje. Isso que é muito interessante. E ele viu aí, os pássaros têm sim uma semelhança, ou, na realidade, os aviões têm uma grande semelhança com o voo, né? É só a gente acompanhar. Então, este homem, ele estava séculos à frente do seu tempo quando ele faz essas comparações. É claro que em determinadas situações, né, um avião também pode estolar, assim como um pássaro. Mas uma coisa muito interessante que Lei, quando ele começa a estudar esta teoria sobre o voo, aí ele, repito, ele estava muito à frente do seu tempo. Os procedimentos, métodos e concepção adotadas por ele são utilizados até hoje na aviação moderna, principalmente no que se refere a perfis aerodinâmicos. Então, nós entendemos hoje que uma aeronave era um aerofólio, como um pássaro. Então, esta teoria, esta física é muito interessante. Lembrando que eu estou falando aqui de personagens ligados diretamente à aviação. Nem estou falando de Torricelli, que inventou ali o barômetro, né, princípios de Arquimedes. Estou deixando isso aí do lado, que foram físicos, cientistas que desenvolveram teorias impressionantes que foram utilizadas na aviação. O estudo do fluido, dos gases. Não estou falando sobre isso, porque não há como negar que essa teoria utilizada por esses físicos, o próprio Isaac Newton, teve sim grande influência na aviação, mas vamos falar aqui só dos personagens diretamente ligados, tá? E olha só, Cayley, ele nasceu em 1773, morreu em 1857, ou seja, o primeiro voo foi, segundo relatos, 1903 ou 1906, há dúvidas sobre isso. Então, bem antes de um avião voar, mais pesado que o ar, nós podemos entender que Cayley teve um papel muito importante. E há quem diga que, na história da aviação, Cayley, né, engenheiro britânico inglês, teve o papel mais importante, ou um dos papéis mais importantes na aviação. E aí você, menos avisado, faz aí uma dicotomia, um paralelo entre dois personagens.
desprezando a história. Ok? Segundo alguns especialistas, temos aí George Kelly como um dos mais importantes. E aí, olha que coisa interessante. Aí nós temos um alemão, Otto Lilienthal. Aqui eu preciso fazer outra pausa muito importante. Como é que eu vou discutir a aviação entre dois personagens, desprezando muitos outros, levando em consideração Otto Lilienthal, um alemão que ele desenvolveu, valendo-se das técnicas de Cayley, tá? Valendo das técnicas de Cayley, ele fez vários voos. Só que esse equipamento, que é considerado planador, inclusive o Otto Lilienthal é considerado o pai, o criador do planador. Então, ele fez, sim, o equipamento mais pesado que o ar, só que não tinha motor. Então, ele decolava de rampas, de morros, mas aqui entra em questão uma coisa muito interessante. Ele fez mais de 2.000 voos, mais de 2.000 voos com o mais pesado que o ar. Não dá para desprezar esse homem, tá? Só que ele não decolava, né? Repito, e ele utiliza inteligência, concepção de Cayley. Então, Cayley não voou, ele projeta ali, faz aqueles projetos da aerodinâmica e Lilienthal coloca isso em prática. Para mim, eu não vou dizer que ele teve o papel mais importante que os irmãos Wright ou Santos Dumont, mas aqui considerar esses dois homens, esses três personagens, né, os irmãos Wright e Santos Dumont, desconsiderar é uma injustiça com a história da aviação, uma injustiça com a verdade real da aviação. 2.000 voos. Lembrando, tá, que 9 de agosto, infelizmente, de 1896, depois de ter realizado muitos voos, mais de 2.000 voos, fazendo um voo ali a 15 metros de altura, o avião se acidenta e ele cai, e no dia 10 de agosto, um dia após o acidente, ele vem a morrer. Não há como desprezar, desconsiderar a participação desse homem que colocou a própria vida, deu, literalmente falando, a sua vida pela história da aviação, pelo progresso da aviação, e considerar somente dois ou três personagens. Então, o bom debatedor, valendo-se da razão, do raciocínio técnico, lógico, não se deixa levar por essa pegadinha. Ele precisa ser um fleumático e um cientista. O que é o cientista? O cientista é aquele que faz uma análise dos tópicos, uma análise do assunto, considerando todos os fatores envolvidos. Temos aí, ok? E aí sim, nós tivemos os irmãos Wright, Orville e Wilbur, né, que desenvolveram o avião. Isso já só lembrando que esses dois irmãos aqui também se valeram das técnicas de Cayley e também das técnicas ali de Otto Lilienthal. Então, não temos como desprezar esses dois assuntos aqui, tá? E aí, a coisa interessante é que eles criaram em 1903 uma grande discussão sobre esse assunto, mas em 1903, né, o avião é chamado Flyer. Fizeram ali vários voos, primeiro voo 12 minutos, 36 metros, ou seja, tem aí, não vou entrar em detalhes agora, mas tem o tempo que eles voaram, a distância que eles voaram e a altura. E havia um grande problema aqui. Tá? Qual é o grande problema? Esse avião não tinha roda, tá? Então ele não conseguia decolar. Esse era o grande problema. Então, lembrando que o mais pesado que o ar já voava, o Otto Lilienthal já voou. A conquista agora não era mais o ar com o mais pesado que o ar. A bagunça agora, a confusão era como decolar. Este é o grande ponto. Como decolar. E os irmãos Wright, em 1903, há uma discussão se eles voaram mesmo, isso não há registro, mas tudo bem. Mas esse era o grande problema, não era mais voar. Voar já era possível.
a questão era decolar, sair do solo por forças próprias. E os irmãos Wright, eles eram, não tinha trem de pouso, então eles eram catapultados, ou seja, lançados, corriam em trilhos. Esse, então, era um grande problema. E era também a grande conquista da época. Não era mais voar, que o Otto Lilienthal anteriormente já estava voando. A questão agora era decolar por meios próprios. E aí nós temos que atribuir esse grande efeito. E aí precisamos parar e prestar muita atenção. Eu reputo a Sandro não sendo o pai da aviação, não tem como falar isso, ele não foi o primeiro. Nós temos aí outros personagens envolvidos na história da aviação. Então, Santos Dumont não foi o primeiro a voar, temos homens que já voaram, menos pesado que o ar, e depois homens, Otto Lilienthal, que já voaram, com mais pesado que o ar, e entra Santos Dumont, que faz um grande efeito. Dia 23 de outubro, que no Brasil é conhecido como o Dia do Aviador, ele faz um primeiro voo de 60 metros a 2 metros de altura. E qual foi o grande feito dele? Não foi voar, mais do que isso, foi decolar. Primeiro decolagem, primeiro. Então, até às vezes eu brinco, o Santos Dumont não inventou o avião, ele inventou a decolagem. É um efeito extraordinário. E na época, o Aeroclube de Paris estava presenteando, e ele ganhou este prêmio, não por voar apenas, que foi sim o grande efeito, mas por ter decolado. Então, vamos lá. Santos Dumont ficou reconhecido internacionalmente não por ter inventado o avião. Isso não é verdade. Ele foi reconhecido e ganhou um prêmio internacional lá na França por ter sido o primeiro homem a decolar com o avião 14 bis e também lembrando que ele teve uma grande experiência lá na dirigibilidade do dirigível. E aqui, um grande destaque em relação ao flyer dos irmãos Wright era que a aeronave era mais controlável. Ele desenvolve aqui dispositivos, leme, direção, ailerons, aí sim. Então, esse grande efeito é muito importante. Então, falar que ele é o pai da aviação não está de acordo com a verdade real. Lembra que na técnica de debate nós criamos várias aulas, né, vários módulos, e uma delas é a busca da verdade real. Tá? Então, quando eu falo isso, eu estou falando da verdade real, e que é verdade real, a gente pode ver depois na outra aula lá sobre verdade real. Mas não é verdade real quando se diz que Santos Dumont é o pai da aviação. Tá? E aí a gente fica num viés binário. Tá? Santos Dumont, para mim, foi um homem excepcional e teve a invenção mais importante dentro da aviação. Fazer o avião seria fácil. Fazê-lo decolar, que era o grande impacto aí. Ok? Pai da aviação. Qual o prêmio? Ele ganhou o prêmio. Tá? Por que isso é importante? Eu tenho feito essa pergunta em outras aulas. Porque se nós soubermos qual foi o prêmio, qual foi a sua conquista, nós vamos entender qual foi o papel de Santos Dumont dentro da aviação. E aí eu faço uma comparação. Quem foi o pai da física? Falar que o pai da física foi Einstein seria uma incoerência com outros personagens da física, como Isaac Newton, por exemplo. Então, Isaac Newton, ele teve ali várias participações dentro da física. E Einstein. Há quem diga que Einstein é um dos personagens mais importantes da física, mas não é o pai da física, não inventou a física. Há outros personagens anteriores a ele que desenvolveram aí concepções interessantes. Você pode dizer que Einstein é o mais importante personagem da física? Não sei, isso aí é concepção sua, mas eu não posso chamá-lo de pai da física. Da mesma maneira, Santos Dumont. Ele teve um papel importante, e há quem diga que foi o papel mais importante dentro da história da aviação.
Se você concorda com isso, não há nada de errado nisso. Mas não pode chamá-lo de pai da aviação, porque ele não foi o primeiro. Tá ok? Algumas concepções interessantes. Eu vi um jornalista falou que o Santos Dumont decolava, mas não voava. Tá? E os irmãos Wright voava, mas não decolava. Juntando os dois, talvez daria um voo. Tá? Eu vi uma vez um jornalista também fazendo alguns comentários que depreciavam, né? O feito de Santos Dumont. O Santos Dumont não voava, ele dava pulinho, era tico-tico, teco-teco. Aí cada um, mas são concepções, são discussões que pessoas colocam, tópicos, né? Argumentos que as pessoas colocam dentro do pai da aviação, tá? E aí achei interessante, vendo debates, eu vi uma vez um debatedor que Santos Dumont, cuidado com esse argumento, Santos Dumont foi o primeiro que registrou. Não houve registro público. Então, Santos Dumont, ali no Aeroclube de Paris, ele fez perante ali um público, jornalistas, então teve provas, teve testemunhas do seu feito, enquanto os Santos Dumont fizeram de uma forma isolada. Um debatedor não cai nessa pegadinha. Primeiro, também não vou entrar nessa discussão, há historiadores que garantem que os irmãos Wright voaram em 1903, 3 anos antes de Santos Dumont, e há registro disso. Tá? Há registro. Então, não quero entrar nessa discussão. Mas o que eu quero mostrar aqui para quem quer ser debatedor, preste atenção nesse detalhe. Quem entra nessa discussão sobre o registro, há aqui um desvio. Tá? Lembrando de outra aula, né, da pirâmide, né, de Paul Graham. Muito cuidado. E quando você começa a discutir registro, quem registrou primeiro, há um desvio. Tá? Da pirâmide chamada aqui de pirâmide do debate, né? Por quê? Porque na pirâmide do debate, a melhor maneira de debater é discutir o mérito, é discutir o vértice lá, é discutir o ponto central. Então, o ponto central é quem inventou o avião, essa discussão. E quando você fala do registro, você saiu do mérito. Então, muito cuidado você quando está dando aula, fazendo um debate, e às vezes de uma forma ingênua, às vezes de uma forma proposital, a pessoa sai do mérito. O mérito, então, não é mais quem voou primeiro, o mérito agora é quem registrou. Há um desvio do mérito. Então, um bom debatedor não sai do mérito. Repito, há historiadores que apresentam provas de que há registros do primeiro voo em 1903. Mas, repito, quando você começa a discutir, tá? Aí, registro, não houve uma mudança do ponto central, ok? Então, muito cuidado com esta colocação. E aí, uma vez eu vi também no debate uma outra pessoa falando sobre os irmãos Wright eram mero fabricantes de bicicleta. Cuidado. Quando a gente passa por isso, a gente também, na pirâmide do debate, a gente começa a cometer equívocos. Por quê? Porque quando eu falo sobre desculpa, quando a pirâmide do debate e faço uma, uma apreciação dessa maneira, lembrando que eu saio do debate funcional e passo para o debate pessoal, conflito funcional para o conflito pessoal. E um péssimo debatedor, ele não sai da pirâmide, ele fica na pirâmide. Então, quando eu falo que ele é um mero fabricante de bicicleta, fazendo uma depreciação, eu posso passar ali para a base do pirâmide, que é considerado a pior maneira de debater. Então, os debatedores, os péssimos debatedores, eles saem da razão, saem do raciocínio e parte para a emoção, ironia,
sarcasmo e caráter. Então, quando a gente vê um debatedor durante um debate rindo, fazendo assim, como é muito comum, principalmente na política, nós podemos considerar esse debatedor com baixo potencial de debatedor. Ele não é um bom debatedor, e aí nós podemos até questionar sobre o seu caráter. Então, precisamos. Ok. Então, nós precisamos entender esse ponto aqui. Então, quando eu faço uma depreciação, eu saio da razão e entro na emoção, e aí não há mais debate. Então, o que é debate? Debate tem a finalidade de persuadir. O que é persuasão? É o convencimento através da razão. Quando eu faço esse apelo emocional, descaracteriza a qualidade de debatedor. Se eu atuo com a emoção, eu não trabalho mais com a razão, não sou mais racional. E aí, né, a figura do debatedor foi por água abaixo. Qual foi mesmo o prêmio de Santos Dumont? Não foi por ter inventado o avião. Qual foi mesmo o prêmio que ele ganhou? Tá? Na minha opinião, ele deveria ganhar o prêmio Nobel. Tá? Lembrando que o prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel. Tá? E em 1895 ele morre, tá? Em 1896, tá? E em 1901, tá? Ele morre aí, em 1896, tá? Ele criou o prêmio para premiar alguns profissionais desta área aqui, da paz, da paz, da física e assim por diante. Então, na minha opinião, não foi o inventor do avião, não é o pai da aviação, mas, quem sabe, podemos fazer uma campanha para retroagir e ele ganhar o prêmio de Nobel da Física, por exemplo. Então, na minha opinião, ele deveria ganhar o primeiro prêmio Nobel, deveria ser o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Nobel. Só não inventou o avião e não é o pai da aviação. Ok? Santos Dumont não inventou o relógio, tá? Santos Dumont, segundo história, ele colocou o relógio no braço para dar uma função. Então, falar que Santos Dumont inventou o avião é a mesma coisa que falar que Santos Dumont inventou o relógio. Ele não inventou o relógio. Então, ele tinha problemas ali, questões durante o seu trabalho de consultar as horas, então ele colocou aqui. Então, falar que Santos Dumont inventou o avião é a mesma coisa que falar que Santos Dumont inventou o relógio. Ele deu a mais importante função ao avião, que é voar, assim como ele deu uma nova função ao relógio, que é ficar no braço. Tá? E mesma coisa, ele não inventou a escada. Né? São Dumont tem a escada de São Dumont, o pessoal fala que é a escada inteligente, que ninguém sobe na escada sem antes colocar o pé direito. Então, ele inventou uma escada em que sobe-se com o pé direito. Está aí uma grande sacada. Se nós levarmos em consideração, ele inventou a escada. Não, não inventou a escada. Eu não quero e nem posso desconsiderar o papel de Sandman dentro da história da aviação. Repito, ele não inventou o avião, mas para mim ele teve sim o papel mais importante dentro da história da aviação. E é isso que precisa ser explorado. Existe uma rejeição a Santos Dumont, internacionalmente falando, os irmãos Wright são mais considerados do que os Santos Dumont. Um dos problemas é exatamente esse, porque atribui-se a Santos Dumont como sendo o pai da aviação, e internacionalmente ele não é reconhecido. Há quem reconheça como tendo um importante papel, mas considerá-lo o mais importante, o pai da aviação, é uma injustiça com os demais personagens e não é a verdadeira história. Entendeu? Então vamos lá. Lembrando que eu não tenho a menor intenção de convencê-los sobre o papel de Santos Dumont na aviação. Mas a pergunta, encerrando aqui, que esta aula não é sobre história da aviação. A história da aviação é o pano de fundo. Mas você aprendeu alguma coisa, desaprendeu,
reaprendeu, considerou o processo, pode ser que você ainda continue considerando que Santos Dumont seja o pai da aviação. Lembrando que nós temos outras aulas onde nós vamos falar sobre como pensar como cientista. Mas ao final dessa aula, a pergunta que eu faço é o seguinte: não quero saber sobre Santos Dumont, mas sobre o debate. Você conseguiu entender o nosso objetivo? Isto é mais importante do que a própria história. Lembrando que eu coloquei esse assunto no meu canal do YouTube, só de eu ter colocado, eu perdi vários seguidores. Só para eu ter colocado, e esses seguidores, eu perdi esses seguidores sem que eles tivessem assistido ao vídeo. Eles não assistiram ao vídeo. Eu coloquei a aula de alguns minutos, em segundos eu perdi vários seguidores. E a questão é o seguinte: quando nós colocamos um assunto, ainda que seja contrário à sua crença, os seus valores, a sua convicção, você se coloca no sentido de rebater ou não ouvir. Se você se coloca nesse assunto, você não é um bom debatedor, não é um bom comunicador, não vai ser um bom professor, cientista e assim por diante. Lembra que para entender esse assunto, há outros vídeos da série. Você não pode entender o assunto, não da aviação, mas entender o assunto sobre debate sem que assista aos outros vídeos da série. No nosso site, Professor Calazans, tá? Você tem ali outros links dos vídeos da série, ok? No nosso site, você também tem ali vários cursos, entre eles, você pode ser membro da Academia de Comunicação e Oratória, onde nós vamos, além de dar cursos teóricos, práticas, várias práticas, entre elas a prática do debate. Tá ok? Faça parte da nossa academia e você pode também fazer contato com o professor Calazans nesses contatos do e-mail e do nosso telefone. Lembrando que nós temos também muitos outros vídeos e aulas no nosso canal do YouTube e você pode subscrever e ativar o sininho. Quando nós inserirmos qualquer assunto novo, você automaticamente vai receber esses assuntos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans, ok? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.